Ele foi trasladado para não ver a morte. Quem é ele? Deus chamou de repente um homem para tomar um café com ele lá na glória e não voltou até hoje. E o nome dele é Enoque. Eu sou o pastor João Neres e eu já li a Bíblia toda aqui no canal do YouTube. E agora nós estamos numa nova série, a Galeria dos Heróis da Fé. O tema de hoje é Pela Fé Enoque, trasladado para não ver a morte. Eita glória, vamos lá meus irmãos. Glória a Jesus. Enoque, trasladado para não ver a morte. Eu estou com a minha Bíblia aqui na frente, vamos ler alguns versículos, mas vamos passar aqui no nosso slide. Bem, esse é o tema de hoje, Enoque, trasladado para não ver a morte. Nossos textos base, são Hebreus 11:5, que nós estamos, na verdade, na Galeria dos Heróis da Fé, como é conhecida. Ontem foi Hebreus 11:4, falamos sobre Abel, e hoje Hebreus 11:5 diz assim: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então Deus gostou do seu servo e disse: Enoque, vamos dar um passeio aqui comigo. Aleluia, que privilégio, né? O texto relativo a Enoque está em Gênesis capítulo 5, do 18 ao 24. Diz assim: E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém ou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Há quantos anos você anda com Deus? Enoque andou 300 depois dos 65, E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Meu Deus, é inédito. Deus para si o tomou. Bem, a tradução revista e atualizada diz: andou Enoque com Deus e já não era. Eu gosto muito também dessa tradução, porque aqui do ponto de vista da nossa santidade, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos santificar de glória em glória, e crescer até a estatura completa de Cristo, de maneira que quando nós chegamos a um nível de santidade, aí seria assim: andou João Neres com Deus e já não era mais João Neres. Andou Enoque com Deus e já não era. Andou irmã Vera com Deus e já não era. Andou Alencar com Deus e já não era. Era Deus na vida do irmão Alencar. Era Deus na vida da irmã Isabel. Era Deus na vida da irmã Lúcia, lá do Tauá. Então, é como se fosse assim: não é mais você que prega, é Deus pregando através de você. Não é mais você que ensina, é Deus ensinando através de ti. Andou Enoque com Deus e já não era. Mas aqui, o episódio é literal. Deus realmente levou Enoque para ele. Deus para si o tomou. Só tem ele e Elias na Bíblia que foram tomados assim, de forma inesperada. E nós temos algumas lições aqui para aprender com o irmão Enoque. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Bem, só explicando aqui, Enoque significa instruído ou iniciado. E trasladado
significa mudado de um lugar para outro, transportado ou transferido. Breve nós vamos ser transportados, arrebatados, transferidos daqui para estar sempre com o Senhor. O tópico 1. Enoque andou com Deus. Qual o ditado popular sobre andar? É aquele que diz assim: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és, né? Tem muita gente aqui no Brasil, inclusive na política, que anda com terroristas, mas diz que não é terrorista, né? Mas apoia, anda junto, e o ditado popular diz: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Então, quem anda com Deus fica parecido com Deus. Quem anda com Deus acaba pegando a santidade de Deus, as manias de Deus, digamos assim, o jeito, né, a forma de falar e etc. Enoque andou com Deus em santidade em meio a uma geração impura. Deixa eu ver se está aberto aqui esse texto na minha Bíblia. 1 João 1, de 5 a 7. Tá assim, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Enoque estava assim. Ele andava no mundo de trevas, mas ele era luz. E nós devemos, então, 1, 2, 3, câmbio. Nós devemos, então, aprender com Enoque. Às vezes trava para mim aqui e não trava para vocês. Tá? Vamos lá. Enoque andou com Deus em retidão, em meio a uma geração corrupta. Eu vou deixar minha Bíblia aqui aberta no Salmo de número 15, porque esse Salmo é um verdadeiro desafio, né? É o verdadeiro cidadão dos céus. Enoque está garantido, ele é um, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Então, em meio a uma geração corrupta, Enoque foi chamado para subir ao Monte Santo do Senhor. Enoque andou com Deus em sinceridade, em meio a uma geração falsa. O versículo 2 do Salmo 15 diz: aquele que anda em integridade e pratica justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Se queremos, como Enoque, ser arrebatados, nós devemos andar em sinceridade em meio a uma geração falsa. Enoque andou com Deus praticando justiça em meio a uma geração injusta. Veja que o reino de Deus é baseado em justiça e equidade, né? Mas o reino do inimigo, do anticristo, é injustiça e iniquidade. Nós já estamos vendo muita injustiça no mundo, não é só no Brasil, de uma maneira geral. Isso é evidência que o anticristo está, o espírito do anticristo, diz João, está entre nós. Já estava há 2000 anos atrás, só que agora ele está se preparando realmente para emergir das nações e assumir o trono durante o período chamado Grande Tribulação. Mas Enoque andou com Deus praticando justiça no meio de uma geração injusta, né? Nós muitas vezes somos tentados a burlar nosso imposto de renda, nós somos burlados a praticar alguma injustiça, né? Diante de tanta coisa que nós estamos vivendo, mas nós devemos preservar a nossa santidade. Dizendo a verdade em meio a uma geração mentirosa. Paulo disse que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos, mentirosos, réprobos na fé, mas Enoque não se juntou com os mentirosos. Entregando os lábios a Deus em meio a uma geração difamadora, porque o versículo 3 do Salmo 15 diz: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta. Então ele não difama. Enoque não difamou, ele andou com Deus, entregando os lábios em meio a uma geração difamadora. Não entregue seus lábios à difamação, mas entregue seus lábios à adoração. Louvado seja Deus.
Enoque andou com Deus, permanecendo imutável em meio a uma geração camaleão. O que é uma geração camaleão? Aquele que muda de acordo com as circunstâncias, de acordo com os benefícios. Ontem mesmo eu assisti um vídeo de um deputado federal, uma vergonha. Tudo que ele falava, ele agora falou diferente porque ele está apoiando outro, então ele é um camaleão. E nós, nesse momento de eleição, temos que conviver com essa miséria, com esse mundo, né, que muda constantemente, as pessoas mudam de opinião porque demonstra que tem um caráter pecaminoso, que na verdade é um mau caráter. Permanecendo imutável, Enoque, em meio a uma geração camaleão, que muda toda semana de acordo com as circunstâncias e como bem lhe convier. Amando as coisas do alto em meio a uma geração terrena. Aleluia. Paulo diz que nós devemos olhar para as coisas que são de cima, nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. Tem muitas referências, eu vou deixar aí caso você queira ler depois com calma, né? Gálatas 4:26 e Colossenses 3:1 e 2. Enoque andou com Deus inabalável em meio a uma geração instável. Versículo 5 do Salmo 15 diz assim: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno inocente. Quem faz isso não será abalado. Quem faz isso não será abalado. Enoque não se abalou, não foi abalado pela instabilidade do momento, mas foi arrebatado. Tópico 2. Enoque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Como agradar a Deus? Andando em espírito. Romanos 8:8. Andando em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Aproveitar para manusear, né? Senão a gente esquece de manusear o papel. 8:8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está vendo? Já é outro. Aquele de andar segundo a carne, já é outro versículo. Esse aqui do 8:8 de Romanos portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, Enoque andou em espírito, e nenhuma condenação de Romanos 8:1 há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Enoque alcançou testemunho de que agradara a Deus, conhecendo as preferências de Deus. Conhecendo as preferências de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Ou seja, Enoque sabia como agradar a Deus. Ele foi andando todo dia com Deus, foi vendo o que é que Deus gostava de comer, onde Deus gostava de passar, né? Com quem Deus gostava de conversar. Quando nós andamos com Deus, nós vamos aprendendo alguns costumes de Deus e vamos então nos santificando e parecendo mais com Ele. As preferências de Deus. O que é que Deus come? Qual o prato preferido dele no café da manhã, no almoço, no jantar? Enoque sabia de tudo. E aí, quando você sabe de tudo, você agrada, porque você já sabe aquilo que a pessoa gosta. Deus, já vou adiantar para você, não gosta do pecado. Desejando o céu. Enoque alcançou testemunho de que agradara a Deus, desejando o céu. Aleluia. Romanos, no capítulo 8, eu vou destacar isso daqui, que nós somos cidadãos do céu, tem vários textos aí, mas Romanos no capítulo 8, 22, 23 e 26, o 8:22 diz que a natureza geme, desejando o céu. O 23 diz, nós também gememos, a igreja geme, desejando o céu. E o 26 diz que o Espírito geme, desejando o céu. Então, Enoque desejava o céu. Assim como a natureza deseja o céu, está desejando que Jesus venha tomar posse de vez, né? Assumir o reino e de uma vez por todas. Por isso no Pai Nosso nós oramos todo dia: venha a nós o teu reino, né? E está chegando o momento. Então nesse momento a igreja geme, vem. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve diga: venha, venha logo, Senhor. Aleluia. Como eu expliquei lá no último capítulo de Apocalipse,
Isso, na verdade, não é um convite para o pecador, é um convite para os salvos. E é um convite também da noiva, dizendo para o noivo. O noivo diz, certamente cedo venho, eis que presto venho, né? Eis que cedo venho. Aí o Espírito diz, então venha. A noiva diz, venha logo. Aleluia. Então a natureza geme, a igreja geme e o Espírito geme, desejando o céu. Desejando o céu. Cortou um pouquinho aqui o slide, deixa eu melhorar aqui para vocês, espera aí. Aleluia. Não. A gente tem que segurar uma tecla aqui. E agora, Jeová. Aqui, pronto. Desejando. Vou acertar aqui. Não vai cortar outras palavras aí. Ih, rapaz. Não, aqui. Essa daqui. Pronto. Olha aí. Quem sabe faz ao vivo. Glória a Deus. Desejando o céu. Vamos lá? Já está perto de terminar. Não saia daí. Glória a Deus. Cadê meu slide, rapaz? Aleluia. Vamos lá. Enoque fez diferença entre luz e trevas. Bem, os irmãos sabem que ficou um mito entre a geração de Caim e a geração de Sete. A geração de Caim é aquela geração que gerou inclusive um outro Enoque. E o Enoque, que é da geração de Caim, é um corrupto, é um homem que tem várias mulheres, é um homem ruim. Mas o Enoque, que é da geração de Sete, é um homem que vai ser arrebatado, porque andou tanto com Deus, ficou tão parecido com Deus, que Deus disse, já que você cuidou bem de mim, me deu um café aqui na terra, eu quero que você tome um café comigo lá no céu. E Enoque foi, aleluia. Na hora que dá uma inveja santa desse irmão Enoque, glória. Então, nós tivemos aí, se você ler o capítulo 4, vai falar da geração de Caim. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, vai falar da geração de Sete, onde vem Enoque e de onde vai sair Noé, né? Porque antes de morrer ele deixou filhos, aleluia, que nós antes de ser arrebatados deixemos filhos para evangelizar o mundo, deixamos gerações, louvado seja o nome do Senhor. Está quase acabando. Enoque foi trasladado, para quê? Para não ver a destruição. Judas é uma carta que só tem versículos, né? Judas está antes de Apocalipse. Glória a Deus. Minha Bíblia é muito grande, tem muito estudo aqui no final. Achei Judas. E Judas, versículo 14, e diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E o 15 diz, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, é importante ressaltar que Enoque é o sétimo depois de Adão. 7 na Bíblia é um número bom, né? É um número de completo, é um número de perfeito, tá? E Enoque foi o sétimo depois de Adão. Ele foi trasladado para não ver a destruição. Estava prevista uma destruição que veio no tempo de Noé, né? Mas o Enoque, antes da destruição, Deus o tomou para si. Eu conheci um homem muito próximo no ministério comigo, era um homem de muita oração. Ele foi levado aos 60 anos de idade, estava no auge do ministério, mas do nada apareceu um câncer. E nós percebemos que Deus o levou porque queria preservá-lo de algumas coisas que viriam na frente. Deus faz isso, preservou Enoque para que ele não visse o que estava para acontecer. Ele foi trasladado para não ver a morte. Hebreus 11:5 diz isso. 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição e diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aleluia. E em cima disso, eu coloquei o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, porque a igreja já estava desanimada, porque eles achavam que Jesus viria logo. E como já o tempo estava se passando e Jesus não havia voltado,
Paulo diz: meus irmãos, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo achava aqui em Tessalonicenses que ia ser arrebatado. Quando ele escreve para Timóteo, ele já sabe que vai morrer, não vai ser arrebatado. Tá? Então, Paulo aqui explica, tá bom? Para não ver a morte. A igreja arrebatada não vai passar pela morte, tá? Não vai passar pela morte. Tem gente que diz, mas o Elias e o Enoque têm que retornar para morrer na tribulação, porque eles não morreram. E aí o arrebatado vai voltar para morrer quando? Não vai morrer, gente. Deus não trabalha do nosso jeito. Deus não trabalha como você acha. Deus levou Enoque para o céu e ponto final. Não fica tentando especular onde está Enoque. Aí paraíso, é seio de Abraão. Levou para o céu. Está tomando café com Deus até hoje, jantando, almoçando. Está dormindo lá pelo céu. E eu quero ir para lá também. Ele foi arrebatado, trasladado para ver a Nova Jerusalém. Hebreus 12, 22. Deixa eu ler esse versículo também, para nós encerrarmos. Carta linda, essa carta de Hebreus, que eu tive o privilégio de ser comentarista. Hebreus 12, 22, que diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. O escritor de Hebreus, seja ele quem for, acredito que tenha sido Paulo mesmo, ele diz que aqueles heróis da fé de Hebreus 11, eles viram um monte fumegando, eles viram trovões e relâmpagos, mas ele diz, mas esses que morreram pela fé não viram essas coisas, mas chegaram a algo superior, chegaram ao Monte Sião, a Nova Jerusalém. Aleluia! Enoque foi trasladado para não ver a destruição, para não ver a morte e para ver a Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também foi trasladado para ver a face de Deus. Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terminamos mais um personagem da Bíblia e eu não vou cantar o hino todo, mas esse hino 432 da harpa é o hino que diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Quem vai? Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Tá pronto? Com os crentes de todas as idades, irei eu pra sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, a glória que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar orando. Ontem eu não orei, a irmã me cobrou. O crente cobra, né? Cobra do pastor. Teve um dia que eu não mandei a oração das 18, a irmã não teve a oração das 18. Eu falei, Jesus, eu tava na igreja, gente. Mas não deu para mandar. Domingo mesmo eu não mandei a oração das 18. Não deu tempo. Mas hoje vamos orar pelo Brasil e por Israel e por sua vida, inclusive a irmã que cobrou a oração. Aleluia. Deus amado, muito obrigado, Pai, por mais essa live.
Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos com Enoque que nós devemos andar em santidade, andar contigo, porque aqueles que andam contigo serão arrebatados antes da grande tribulação, para não ver o mal. E assim, Pai, eu oro pela nossa vida, para que nós sejamos fiéis até o fim, para que o Senhor nos guarde em santidade. Eu quero orar também pela nação de Israel. Guarda Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém, diz a tua palavra. Mas oramos também pelo Brasil, pois a tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem. Nós cremos que estamos debaixo dessa promessa, que todo aquele que crê o contrário, que o Senhor julgue os inimigos de Israel e abençoe a nação brasileira. Queremos te apresentar as próximas eleições, Senhor, tão conturbadas e tão importantes para esta nação, pois são mais de 5.400 municípios. Eu entrego em tuas mãos, rogando a tua bênção sobre o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não esqueça de compartilhar e de pedir mais inscritos aí para o pastor João Nery. Já estamos passando aí dos 10.500 para a glória de Deus. Um abraço e a paz do Senhor.